Jesus. Aleluia. Durante essa semana, Deus colocou uma palavra no meu coração. E foi engraçado que eu estava na rua, junto com a Thalita, junto com as crianças. E parece que conforme eu ia dirigindo, eu naquele silêncio, e de certa forma o Espírito Santo ia falando comigo, e eu não via a hora de parar o carro para poder escrever tudo aquilo que o Espírito Santo estava falando comigo. E o mais engraçado é que de ponto em ponto onde eu parava para escrever, parece que aquilo ia ficando mais forte, e as mensagens, parece que a escrita vinha assim exatamente na minha cabeça, mas o engraçado foi que quando eu coloquei a mensagem que eu queria falar hoje, eu estava pensando com Deus, eu falei assim, eu quero falar sobre como criar intimidade com Deus. Como a gente cria uma intimidade com Deus. E aí eu comecei a escrever, e aí eu escrevi, eu vou até ler, eu peço desculpa para vocês, mas eu vou ler da forma com que eu escrevi, para que vocês entendam o que aconteceu. Se a sua fé tem sido abalada porque você tem se decepcionado com pessoas, sinto lhe dizer, mas isso é porque você ainda não conhece a Deus. É impossível você conhecer alguém hoje, falar com alguém, ser tocado por alguém e por influência de atitudes de outras pessoas você deixar de acreditar que aquele alguém existe. A infidelidade das pessoas não mudam a fidelidade de Deus. E aí eu fiquei pensando, eu escrevi isso aqui e aí eu comecei a falar assim, falei, Deus, mas o motivo de eu estar escrevendo aqui, eu estou querendo escrever algo de como criar intimidade com Deus. E aí o mais legal é que conforme eu perguntava, o Espírito Santo me respondia. E quando eu escrevi isso aqui, o Espírito Santo falou assim comigo. Falou, você está falando isso porque primeiro você tem que entender que é impossível você criar intimidade com quem você ainda não conhece. Ou seja, para que a gente crie intimidade com Deus, o primeiro passo é conhecer a Deus. Porque assim, independente do que te falarem, quando você realmente conhece a Deus, quando você vive uma experiência com Deus, não importa o que A fez, o que B fez, não importa, entendeu? Não importa se um líder religioso fez alguma coisa e aquilo vamos assim dizer, te escandalizou. Isso jamais vai te abalar, porque assim, se você conhece a Deus de alguma forma, isso não vai tirar você dos caminhos do Senhor, porque você conhece a Ele. Porque, como eu escrevi aqui, eu conheço o Alex hoje, aí não é porque alguém que conhece o Alex, ou o Alex mesmo fez alguma coisa pra mim, que eu vou deixar de acreditar nele, na forma de existência. Não tem como eu falar assim, não, o Alex não existe. Ele existe, ele tá aqui. E com Deus é a mesma coisa. Não adianta a gente achar que por algum motivo tanta coisa acontece hoje em dia, tanta coisa, mas é porque as pessoas eles têm colocado a fé deles às vezes no lugar errado. Às vezes têm colocado a fé deles em pessoas, têm colocado a visão deles em pessoas, têm esperado de pessoas, e as pessoas vão nos decepcionar. É muito fácil uma pessoa decepcionar a outra. Por quê? Porque nós somos humanos, nós erramos, nós cometemos erros, nós cometemos falhas. Então, é normal a gente cometer erros. Mas o Deus a qual nós conhecemos, esse não falha, esse não muda. E esse eu posso te garantir que a partir do momento que você conhecer a Deus, primeiro você precisa conhecê-lo, primeiro você precisa viver uma experiência com Ele. A partir do momento que você vive uma experiência com Deus, dificilmente você vai... dificilmente não, vai ser impossível você chegar um dia, com qualquer coisa que aconteça no mundo, você falar Deus não existe. Você não vai conseguir falar isso, porque você viveu, você foi tocado por Ele, você falou com Ele, você sentiu a presença dEle. Então é impossível você dizer depois que Deus não existe ou algo do tipo. E aí, dando sequência aqui, eu até coloquei aqui um versículo aqui que é em Deuteronômio 32:4, depois vocês podem abrir na Bíblia de vocês, que fala assim: Ele é a rocha,
As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto Ele é. Ou seja, é esse Deus a qual você precisa conhecer. É nele que você precisa confiar. É nele que você tem que colocar as suas expectativas. É nele que você precisa colocar todos os seus sonhos. É nele que você realmente precisa conhecer. É Deus. É esse Deus justo e perfeito. Eu também coloquei aqui 2 Timóteos, no capítulo 2, do 11 ao 13, que diz assim: esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não nega-se a si mesmo. Dá para você entender isso? Que independente do que eu e você faça, Deus, ele sempre vai permanecer fiel. Ele é fiel, ele não vai mudar a atitude dele por causa da sua atitude. E aí, eu continuando recebendo essa mensagem e parando ali para escrever, eu comecei a lembrar de Mesaque, Sadraque e Abednego. É bem conhecido de todo mundo essa história. É como se fosse até um clichê de falar sobre a história deles. Mas a maneira que Deus falou comigo através da vida deles foi um pouco diferente. Porque o que Deus colocou no meu coração é tipo assim: Sadraque, Mesaque e Abednego, eles conheciam a Deus, eles sabiam em quem eles estavam crendo. Tanto é que eles não se importaram de quando eles falaram: não, vocês vão ser jogados na fornalha de fogo. Mas o que acontecia? Eles conheciam a Deus. E além de conhecer a Deus, eles sentiam intimidade com Deus. O fato de eles terem intimidade com Deus fazia com que eles pudessem ter a certeza que eles iam entrar dentro daquela fornalha de fogo e nada ia acontecer com eles. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim: você acha que por causa de alguma pessoa ou de alguma outra pessoa, você acha que Sadraque, Mesaque e Abednego sairia daquela fornalha? Você acha que ele poderia desistir de Deus? Você acha que ele poderia chegar a um ponto e falar assim: não, Deus não existe? Seria impossível, porque eles viveram uma experiência com Deus, eles realmente conhecem a Deus. Ou seja, quem conhece a Deus nunca mais vai ter a possibilidade de achar que Deus não existe, ou nunca mais vai ter a possibilidade de achar que Deus não está ali, porque eles viveram uma experiência, eles conhecem a Deus, eles tinham intimidade com Deus. E aí, depois eu fiquei pensando também a respeito de Daniel. Daniel também foi jogado na cova dos leões. Você acha que depois que ele saiu de lá, você acha que poderia acontecer alguma coisa que iria mudar a atitude de Daniel em relação a Deus? Ele poderia ser traído, talvez o pastor dele poderia ter feito qualquer coisa que tivesse entristecido o coração dele, mas jamais a atitude dele com Deus seria mudada, porque ele teve uma experiência com Deus, ele conhecia Deus. E o mais interessante é que quando eu comecei a escrever essa mensagem, eu queria falar de como construir a intimidade com Deus, como eu tinha falado, e não como conhecer a Deus. Só que aí eu comecei a olhar a vida tanto de Sadraque, Mesaque e Abednego, quanto a vida de Daniel. Eu falei assim: mas como é que eles tinham tanta fé assim? Porque eles tinham intimidade com Deus. E aí você lê aqui, em Daniel 6:13, diz assim: aí eles disseram ao rei: mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes por dia. Quando eu li isso aqui, eu falei assim: meu Deus, ele ora 3 vezes por dia. Você não consegue falar com alguém 3 vezes por dia se você não tiver intimidade com ele.
Ou seja, Daniel tinha intimidade com Deus. E é por isso que ele buscava ao Senhor, é por isso que ele ia falar com Deus. Não pelo fato de necessidade, porque a posição que Daniel se encontrava, ele não tinha o porquê de fazer isso. Mas ele realmente buscava Deus pelo fato de ele ter uma intimidade com Deus. Pelo fato de ele viver algum relacionamento com Deus. E é muito legal isso, que eu lembro quando eu comecei a querer ter essa intimidade com Deus, eu comecei a buscar ter essa intimidade com Deus, o sentimento que a gente tem é muito bom, porque assim, eu lembro que antes, pra gente orar era um sacrifício. Eu falava assim, ora aí e tal. Geralmente é quando ou pediam ou alguma coisa, ou tem alguma coisa muito ruim acontecendo com a gente e a gente vai orar. Só que o Deus que a gente serve não é um Deus que a gente só vai atrás dele para quando a gente precisa, ou quando tem uma certa necessidade, ou porque alguém pediu. Assim, o Deus que a gente serve é um Deus de relacionamento. É um Deus que a gente pode construir um relacionamento com Ele e viver uma outra qualidade de vida. E aí eu lembro que quando eu comecei a orar, comecei a buscar, às vezes eu estava na rua e aí eu sentia um desejo de voltar logo para casa para poder orar, porque aquele momento de oração que eu estava, não tem nada que se compara no mundo que compare com aquele prazer de estar na presença do Senhor, com o prazer de estar assim, falando com Deus, se derramando aos pés de Deus. E às vezes, não que sempre tem palavras para a gente falar, mas nem que seja para a gente ficar quietinho. E sabe que eu como pai, hoje, graças a Deus, Deus me deu 3 crianças, eu acabo vendo muita coisa que acontece com a gente aqui, e aí tudo isso me leva a querer entender um pouquinho mais como que seria o nosso relacionamento com Deus. Os meus filhos, eles não vêm falar comigo só quando eles precisam de mim. Os meus filhos não vêm falar comigo só porque eles estão necessitando de alguma coisa. Tem vezes que eles chegam perto da gente e eles não querem nem falar nada, eles nem querem conversar, eles só querem deitar, encostar a cabecinha deles e ficar ali. O Dom às vezes chega para mim e fala assim, papai, eu quero ficar aqui com você. E deita e fica ali quietinho. E aí eu falo, meu Deus, esse é o relacionamento que eu quero ter com o Pai. É esse o relacionamento que eu quero ter com Deus. Eu não quero chegar perto de Deus só porque eu estou precisando de alguma coisa, só porque tem algo faltando na minha vida. Eu quero chegar perto de Deus porque a presença dEle me conforta. Eu quero chegar perto dEle porque a presença dEle me abraça. É isso que eu quero. Então eu vejo muito a relação que eu tenho com as crianças, e agora você imagina com Deus. O amor de Deus, ele é incomparável. O amor, a forma com que Deus ama, por mais que a gente tente amar os nossos filhos, por mais que a gente tente amar as nossas esposas, por mais que a gente tente amar os nossos pais, não se compara com o amor de Cristo por nós. Então agora imagina como é a sensação de você estar pertinho do Pai. Por que Daniel ia aos pés do Pai todo dia e ficava ali? Se a gente parar para olhar a história de Jesus toda noite ele ia, não só à noite, mas em vários momentos ele sempre se retirava para orar, para buscar o Pai. Ele sendo Deus. Ou seja, tem algo tão especial em buscar uma intimidade com Deus que infelizmente muitos, mesmo dentro da igreja, às vezes não conhecem. Eu falo isso porque eu vivi isso. Durante muito tempo eu cresci dentro da igreja, já falei isso várias vezes. Eu cresci dentro da igreja, mas não foi a vida toda que eu tive esse relacionamento com Deus. Uma coisa é você saber de alguém, outra coisa é você conhecer alguém, outra coisa é você ter um relacionamento com alguém. A gente pode muito bem falar assim, principalmente hoje através de mídias sociais, internet e tudo isso, é muito fácil a gente saber de várias pessoas, ou seja, a gente sabe das pessoas, a gente sabe de alguma figura, mas a gente não conhece, a gente apenas sabe deles, mas não conhecemos. Aí tudo bem, pode ser que em alguma oportunidade você possa ter a oportunidade de conhecer. Eu mesmo já tive trabalhos e que acabei trabalhando com bastante celebridades do Brasil, eu passei a conhecer, pude ter um momento de conhecer, de falar um oi, apertar a mão, mas eu não tinha intimidade. Ou seja,
aqui nós vemos 3 passos. Muitas pessoas sabem de Jesus, mas não o conhecem. Outras pessoas conhecem, mas não têm intimidade. E a gente precisa buscar essa intimidade que nós precisamos que nós precisamos ter. Essa semana aconteceu algo muito engraçado, que eu acredito que seja por essa intimidade com Deus que essas coisas estão acontecendo comigo. Por 2 vezes eu fui acordado como se exatamente alguém estivesse falando para mim: André, cadê a chave do seu carro? Dessa forma: André, cadê a chave do seu carro? Eu acordei e tal, eu nem sei, eu acho que era umas 2 e pouco da manhã. Eu falei: chave de carro, acho que eu tô sonhando, né? Voltei a dormir. Quando foi às 4 horas da manhã de novo: André, cadê a chave do seu carro? Só que aquilo me despertou, praticamente me jogou fora da cama. Eu falei: meu Deus, vou ter que procurar essa chave do carro. Onde está a chave do carro? Eu desci aqui embaixo, olhei lá em cima, desci aqui embaixo, procurei essa chave em todo lugar. Não achei a chave do carro. Aí subi de novo, como eu sou muito corajoso, subi, acordei minha fiel escudeira. Acordei minha fiel escudeira, falei: Thalita, desce comigo lá embaixo, fica na porta que eu vou ter que ir lá fora no carro, porque eu não consigo dormir, porque algo fica me perguntando cada onde que tá a chave do carro. E aí eu só sei que eu fui lá fora, cheguei lá, o carro estava aberto e a chave estava dentro do carro. Eu não sei o que poderia ter acontecido se eu não tivesse dado atenção a essa voz que me acordou, que me levantou, que me tirou da cama. E o mais engraçado que muitas pessoas podem pensar e falar assim: mas de alguma forma você lembrou que a chave ficou no carro e isso ficou te incomodando e você não conseguiu dormir por causa disso. Mas aí que está a diferença. Não foi a primeira vez, não foi a segunda, não foi a terceira que eu deixo o carro aberto com a chave dentro. Isso nunca me incomodou. Até porque aqui é muito tranquilo. Então, já várias vezes isso nunca me incomodou, mesmo eu sabendo. Eu falei: deixei a chave no carro, agora vai ficar, amanhã eu pego. Só que desse dia eu tenho certeza que se eu não tivesse dado ouvido, alguma coisa ia acontecer. E eu dou crédito a isso pela intimidade que eu tenho buscado de Deus. Eu receber, assim, de começar a escrever essa mensagem, eu dou crédito a isso como buscando uma intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus que eu quero encorajar todos vocês a buscarem, porque não existe nada melhor do que a gente ter o Pai pertinho da gente em todo momento que a gente precisar, como auxílio, qualquer coisa que a gente precisar, o nosso papai está ali do ladinho, nem que a gente não tenha nada para falar, mas a gente só quer ficar do lado dele, a gente só quer ficar pertinho dele. E eu quero convidar vocês a ter essa intimidade com o Pai. Eu quero convidar vocês a se entregarem de verdade nos braços do Pai, a conhecerem de verdade ao Pai, porque aí nada dessas coisas tão ruins que andam acontecendo no mundo vão afetar a sua fé, vão afetar você, vão abalar o que você sente, vão tirar a credibilidade que você tem na igreja, tirar a credibilidade que você tem de buscar, porque hoje em dia muitas pessoas estão deixando de acreditar na igreja, deixando de acreditar nas pessoas que falam com Deus por causa de tanta coisa que tem acontecido. Mas se eles realmente conhecessem ao Pai, nada disso importa. Para mim nada importa do que A ou B fez. Para mim o que importa é o relacionamento que eu tenho com o Pai, é o relacionamento que eu estou buscando de Deus, e eu quero continuar buscando cada vez mais, porque é uma intimidade infinita que eu quero ter com Deus. Quero que você feche seus olhos e que você diga ao Pai dessa forma: Pai, essa intimidade eu quero ter contigo, Senhor. Eu não quero apenas saber de você, eu não quero apenas te conhecer, mas eu quero estar do teu lado. Eu quero poder chegar na tua presença independente da hora. Pode ser no café da manhã, pode ser no almoço, pode ser na janta, porque é só com pessoas que nós temos intimidade que nós fazemos isso. Sem pedir permissão para entrar na tua presença, ó Pai. Sem pedir permissão, ó Pai amado, para chegar do teu lado e deitar a minha cabeça nos teus ombros, ó Pai. Sem pedir permissão, ó Pai amado,
de ir ao teu colo, ó Pai amado, simplesmente abrir os meus braços, ó Pai, e me sentir carregado por Ti. É essa intimidade que eu quero ter contigo, ó Pai, meu Pai. É essa intimidade que eu quero ter contigo, Senhor. Oh, Senhor Jesus, me dá força, Senhor, me ajuda, Senhor Jesus, a tirar, Jesus, todos os obstáculos, todas as barreiras, Senhor Jesus, que tem me impedido, Senhor Jesus, de me chegar até a Ti, ó Pai. Oh, Senhor Jesus, se o Senhor precisa, ó Pai amado, de um passo de fé da minha parte, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor aceite esta oração, Senhor Jesus, como meu passo de fé, Senhor Jesus, para criar uma intimidade contigo, Senhor Jesus, para estar na Tua presença, Senhor Jesus, a todo momento, Senhor Jesus. Oh, Papai, recebe a minha oração, Pai. Recebe, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu quero pedir a Ti, ó Pai, que o Senhor vá de encontro com a vida dessas pessoas, ó Pai amado, que neste momento fizeram esta oração, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, que elas possam ter realmente essa intimidade contigo, ó Pai, que elas possam sentir a Tua presença, ó Pai. Que elas possam se sentir abraçadas por Ti, ó Pai. Que elas possam se sentir carregadas por Ti, Senhor Jesus. Porque, Senhor Jesus, ó Pai amado, o que nós queremos, ó Pai amado, é somente se chegar ao Teu lado, Senhor Jesus, e ali ficar quietinhos, ó Pai, recebendo o Teu carinho, Senhor, recebendo a Tua proteção, ó Pai amado, porque é só quando nós estamos do lado do Pai que nós nos sentimos protegidos. Oh, Senhor Jesus, que o Senhor possa olhar para todas essas vidas, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, que elas realmente possam ser tocadas por Ti, Senhor Jesus. Oh, Papai querido, eu Te agradeço, Senhor. Eu Te agradeço, ó Pai, e que eu possa continuar, Senhor Jesus, trabalhando, Senhor Jesus, para construir cada vez mais uma intimidade contigo, ó Pai amado. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar, Senhor. Eu Te dou graças em tudo, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Nós vamos ouvir mais um louvor e já vamos estar encerrando. Eu agradeço muito a todos vocês que nos assistiram. Espero que Deus de alguma forma possa ter tocado no coração de vocês. Agradeço a todos vocês que estão aqui presentes também. Que Deus continue falando no coração de vocês, que Deus continue trabalhando no coração de vocês. Deus é algo muito grande, Deus é algo que a gente não consegue explicar. Nós falamos de Deus, mas nós não conseguimos explicar a Deus. Por isso que eu encorajo a você a criar essa experiência com Deus, a conhecer a Deus, a viver com Ele, a ter essa intimidade com Ele, que eu tenho certeza que a sua vida completamente vai ser mudada. Amém. Amém.
sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és, Senhor. Tu és. Tu és o rio, Senhor. Tu és, Senhor. Pois quero beber, quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Só tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluias. Aleluias. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Agradecemos a vocês que estão aqui presentes e você que acompanhou, que vai acompanhar e que vai assistir. Espero que seja uma bênção para a tua vida, com certeza já será. E esse canal vai estar sempre assim, toda quinta-feira sendo transmitido uma palavra e um momento de adoração para a sua vida, para a nossa vida. Amém? Deus te abençoe. Glória a Deus.